Dizem os estudiosos que a melhor maneira de você compreender o mundo ao seu redor é ler ou saber sobre a história. A partir da compreensão da ocupação, dos modos de vida da nossa sociedade e também dos antepassados, a gente começa a entender a reflexão do homem sobre a ocupação dessa terra de passagem. No Câmara Livre, toda semana, a gente contribui com histórias e recortes de vida sobre essas relações, para que você possa refletir um pouco sobre o conteúdo interior do nosso mundo e também da nossa fase atual em relação aos nossos planos para o futuro presente. Edson Fernandes nasceu aqui, foi radicado na Vila Falcão, o campo de batalha dos ferroviários, no sentido da grande ocupação de Bauru, que a partir de 1905 reescreveu a nossa própria história local. Mas isso é outra história. A gente usa um mote no início do Câmara Livre, que para você talvez tenha um significado bastante especial em função da sua formação, que a gente vai percorrer alguns recortes. Qual a memória afetiva da sua infância, Edson, olhando, lógico, para o tempo, que faz com que você, de certa forma, compreenda hoje o seu ofício, essa sua busca, esse seu prazer pela história em especial? Tem algum elemento que faz liga para você? É assim, quando eu era criança, nas ruas da Vila Falcão, não tinha assim, não imaginava que seria um dia, por exemplo, professor de história, ou que faria um curso de história, né? Isso foi acontecendo na minha vida posteriormente. Mas eu tenho assim, hoje eu vejo que isso me ajuda, porque eu sou uma pessoa muito ligada ao passado, embora, obviamente, com os pés no presente, com a visão para o futuro, mas o passado para mim é muito forte, das brincadeiras na rua, com coisas que a gente não vê mais, né? Com a molecada da rua, com os meus pais, meu pai chegando em casa do trabalho, a minha mãe, sabe, lavando roupa, fazendo comida, isso ficou muito forte, os meus irmãos, nós somos uma família muito grande. Então hoje eu vejo que isso foi muito forte para mim, né? Tem uma ligação com o meu ofício de ser professor de história e de ser historiador, mas na época, obviamente, eu não tinha essa consciência, né? Falar sobre vários recortes aqui. Um deles, você fez o colégio técnico em mecânica, depois a gente fala sobre essa relação entre mecânica e história, mas antes, matar uma curiosidade pessoal. Para muitos dos estudantes, depois de adultos, quando eles olham para aquilo que aprenderam sobre história ou aquilo que foi oferecido no ciclo oficial para eles, surgem inúmeras possibilidades de eventuais contradições. A história também produz uma série de riquezas que um pesquisador traz e o outro pesquisador traz, e da dificuldade de elementos de pesquisa em relação à documentação, por exemplo, né? O elemento comprobatório. E, enfim, há algumas versões sobre questões que acabam se tornando uma espécie de mito no meio. Uma que eu me lembro de simbolismo, aqui apenas para colocar na nossa roda para o professor de história, é sobre o Dom Pedro, que deu uma caguira nele gigantesca, com o cavalo vindo do Ipiranga, e que não foi aquele glamour todo que a gente tem. Mas é apenas um simbolismo. Como você vê se existe esse distanciamento mesmo entre aquilo que os livros oficiais apresentam e aquilo que a gente tem capacidade de pesquisar de forma mais profunda? Bom, eu sou seguidor daquela linha que diz que não há verdade em história. O que há são abordagens. Eu vou te dar um exemplo muito tranquilo. Se você for numa boa biblioteca e pedir um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, o atendente vai te trazer uma pilha de livros. Se houvesse a verdade sobre a Segunda Guerra Mundial, ele traria apenas um livro. Então, as pessoas que pesquisam, que escrevem, elas têm um ponto de vista específico, elas não estão descoladas da realidade. O historiador ou o pesquisador, de modo geral, ele está colocado na sociedade, ele sofre as influências, ele segue uma linha na história que a gente chama de história ou tradicional, ou positivista, ou marxista, ou história nova. Então isso depende da abordagem da pessoa. E você deu esse exemplo aí, a gente tem muito isso, aquele quadro, né, da independência do Pedro Américo, mas só para você ter uma ideia, esse quadro foi pintado 60 anos depois, quer dizer, o Pedro Américo não estava lá. Então aquilo que seria o registro de nascimento do Império Brasileiro da Independência. Mas assim, a visão do artista,
E obviamente que ele tinha que glamorizar a cena, né? Não ia colocar o Dom Pedro num pangaré, né? Ou ele agachado fazendo suas necessidades. Podia ter sido uma mula com um monte de guaiaca. Provavelmente uma mula, porque por causa da serra, né? Que a mula é mais resistente. Então, provavelmente, mas não pegaria bem. Ficaria bem um cavalo branco, bonito, né? Charmoso, ele também e tal. Então, voltando, não há verdade em história. O que há são abordagens, são aproximações. Há muitas lacunas na história. Então, quando a gente pesquisa uma dada realidade, por exemplo, eu pesquiso muito a nossa região no século XIX, há muitas lacunas. A gente pesquisa em documentos, mas os documentos, para também usar uma imagem muito legal, que é de um francês chamado Jacques Le Goff, os documentos, a rigor, são falsos, são verdadeiros e falsos ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo. O Getúlio Vargas, ele se matou, ele teria escrito uma carta. Obviamente que ele sabia que aquela carta ia ficar para a posteridade. Então, ele já está colocando ali, entendeu? Toda uma carga de emoções, alguma coisa, que sabe que aquele documento vai ficar. Ou vamos imaginar o biógrafo do Napoleão, por exemplo, ou a pessoa que conviveu com ele, que escreveu sobre ele, sabia que o Napoleão era uma figura, então ele vai escrever sobre o Napoleão de um ponto de vista. Então, eu vou dar um exemplo. Um documento que eu gosto muito de usar são registros de batismo, de casamento e de óbito. Por quê? Imagine há 120 anos atrás. Quando o padre está registrando, ele não está imaginando que aquele documento vai ficar para a posteridade. Então, ele está assim, sem nenhum tipo de preconceito, de uma ideia do futuro. É um documento legal. Não significa que seja isento de erros, porque toda fonte deve ser feita uma análise crítica muito, muito forte em cima disso. Vou aproveitar a citação da igreja para pegar outro recorte, a gente vai fazer vários deles aqui no nosso bate-papo no Câmara Livre. A relação entre igreja e Estado esteve tão próxima e tão junta, que a gente reconhece na nossa história, e eu queria abordar com você isso. Nós perdemos muito conteúdo que ainda está dentro de seminários gigantescos da Igreja Católica, por exemplo, que sequer nós possamos conhecer do ponto de vista de pesquisa histórica, em função dessa relação igreja e Estado? Não, eu imagino que não. Acho que hoje não há mais, assim, grandes segredos. É romântica segredos. Essa história sobre mosteiros dos... Eu acho que hoje está muito... A pesquisa está bem avançada. Eu acho que não há grandes segredos, entendeu? Mas, assim, tem algumas coisas. Por exemplo, quando um jornalista foi fazer uma pesquisa sobre o Papa Eugênio Pacelli, né? Pio XI, ele pediu autorização para a igreja para consultar os arquivos do Vaticano, e ele encontrou coisas que ele achou horrorosas. Aí ele escreveu um livro e deu o nome do livro de O Papa de Hitler. Obviamente a igreja não gostou. Né? Então, por causa da aproximação dele com Hitler e tal. Então, algumas coisas assim, mas de modo geral, não. Tanto que, por exemplo, eu estava citando os registros de batismo, casamento e óbito, eles estão na rede, né? Então é fácil. Vou perguntar para o doutor em História. A Bíblia é o quê? Um documento? Sem dúvida nenhuma. A Bíblia é uma fonte importantíssima, é um documento, o que não significa que vai ser lido ao pé da letra, né? É um documento, né? A Bíblia tem um compromisso com o povo hebreu e tal, mas é um documento sem dúvida nenhuma. Todos os documentos. O que não significa que a gente, repito, que esteja a verdade ali. Mas mesmo os documentos falsos, eles têm o seu valor. Porque o historiador pergunta, por que ele foi falsificado? Qual era o interesse? Está entendendo? Eu vou dar um exemplo de documentos que foram falsificados, que são importantes. Quando houve a lei do ventre livre, no Brasil, a lei é de 28 de setembro de 1871, aquela que os filhos dos escravos, né? De modo geral essa, seriam livres, mas não é bem assim. Então, muitos proprietários de escravos, ao registrarem os filhos dos escravos, eles, em vez de, por exemplo, a lei é do dia 28 de setembro. Se a criança tivesse nascido no dia 29, a criança estaria protegida pela lei. Eles registravam no dia 26, no dia 27, no dia 25. Entendeu? Então, se a gente pega esses registros de batismo, de filhos de escravos, e você não tem isso em mente, você acaba fazendo uma leitura
enviesada do documento. Eu digo aqui no Câmara Livre que a gente tem que ter, de minha parte, né, honestidade da fração do pensamento, ainda que aquele raciocínio que possa vir na hora seja eventualmente uma heresia, por exemplo, quem está ouvindo. Mas para contribuir com isso. Quando você falou da questão do suicida com as cartas, o raciocínio que me veio na minha cabeça de jornalista é que boa parte dos suicidas são historiadores, então. Dos suicidas? Se eles querem deixar registros do fato. Não sei. Mas eu sabia que era uma boa provocação filosófica. Não, sim. Eu estou pesquisando atualmente como que eram os desajustados da velha Bauru. Rapaz, se você imaginasse quantos suicidas e em poucos dias, mulheres que se suicidavam jogando querosene e ateando fogo. Então eu estou estudando isso, sabe? Eu estou escrevendo um livro que vai ser os desajustados, sabe? Suicidas, prostitutas, criminosos, os párias aí. Indo para um outro canto, quanto você pesquisou, e faz tempo que você está nesta trincheira, falando sobre a ocupação aqui da nossa região, as Bocas do Sertão, que a gente conversou no outro programa, que está disponível na página da TV Câmara no YouTube, em vídeos, o Luiz Paulo com o Edson, do livro Fronteira Infinita, que chega em breve nas bancas, nas editoras. Você falou sobre uma série de questões que me intrigaram naturalmente. O jornalista é uma espécie de um cientista social generalista, né? E um pouquinho de historiador. Sim. Quando não escreve com H, escreve com E. As suas histórias. Mas, por exemplo, que tem uma infinidade de documentos, por isso citei o ramo da igreja aqui, que estavam lá com os mormons na pesquisa. Quer dizer, tem uma série de peculiaridades aí, de questões inexploradas no meio do caminho. Sim. Então, os nossos arquivos aqui da região, muitos deles, os livros foram fechados há 100 anos atrás e nunca mais foram abertos, né? Então isso é riqueza, principalmente porque aqui em Bauru não há um curso de mestrado e doutorado em História. Onde as pesquisas são, onde os cartórios são mais explorados, digamos assim, são cidades que têm esses cursos aí próximos. Aí. Aqui nós não temos. Então, se você for em cartórios, mesmo aqui de Bauru, ou de Agudos, ou de Lençóis, muita coisa ainda é inexplorada. E está esperando que alguém abra e exorcize os fantasmas que estão ali, sabe? Eu tenho certeza que eu fiz muito isso, de ter aberto um livro que depois que ele foi finalizado, ninguém mais abriu. E é muito interessante você fazer esse mergulho, porque você fica tão focado que é uma espécie de fuga do presente, sabe? Das agruras da vida da gente. Né? Eu penso muito nisso. Ontem mesmo eu estava lendo uns documentos antigos, então você acaba entrando naquele mundo, é uma espécie de fuga também, sabe? Fugir, né, desse mundo, que às vezes é um mundo meio maluco, né? Então você volta e mergulha 100 anos atrás. Então, voltando, tem muita coisa a ser pesquisada, muita coisa que contribui. De qualquer maneira, sempre ficarão lacunas. É por isso que o historiador ele precisa de muitas fontes, porque cada fonte dá uma parcela da realidade. Tá. Se eu pego um jornal antigo, como o jornal O Bauru, de 1908, 1909, eu vou ter uma parcela da realidade. Eu pego um mapa antigo, eu tenho outra parcela. Então, cada fonte me dá uma parcela, algumas se sobrepõem, mas sempre ficarão lacunas. Então, por isso que não há verdade em história, né? Por isso que ela está sempre sendo reescrita, revista. Um outro recorte, esse mais pessoal. Por que técnico de mecânica? Era uma oportunidade na época? Era porque nós somos vários irmãos, eu falei para vocês, e eles foram fazendo, e sabe, um foi puxando o outro. Mas então, você tinha alguma habilidade com mecânica, então? Também tinha? Não tinha nada? Não. É que, vou fazer que é bom. Vou fazer porque a família está fazendo tudo, e é uma época que estava tendo assim, bastante emprego na área, sabe? Então, por exemplo, eu terminei em 79, eu fiz 77, 89. Mas assim, não tinha nenhuma atração especial. Você chegou a exercer de alguma forma? Sim, eu exerci na área de projeto mecânico, porque o técnico em mecânica tem a parte de projeto, né? Eu trabalhei por 17 anos em 2 usinas de açúcar e álcool. Depois passou por estudos sociais que iniciou em Bebedouro e concluiu aqui na USP, em Bauru, que já foi FAFIL para um dado histórico. Quando eu entrei era FAFIL, quando eu saí era USP. Faculdade de Filosofia.
para quem gosta de nomeações históricas aqui. O teu mestrado, você fala sobre história econômica da mão de obra escrava, a partir de Lençóis, que é um ponto de apoio, aliás, um ponto de referência das suas pesquisas até hoje. E você me contou no outro programa que eu fiz referência, que está no playlist da TV Câmara, sobre uma coisa que eu achei romântica, mas ao mesmo tempo bastante importante do ponto de vista histórico de pontuar e reforçar, que é que nós tivemos uma espécie de escravidão residual aqui, bastante específica na nossa região. Sim. Então, é residual por quê? Porque a ocupação da nossa região, ela se dá em meio às leis abolicionistas, né? Então, nós tivemos uma lei de 1831 que aboliu o tráfico, aquela lei para inglês ver, que não pegou, né? Aí, em 1850, a lei Eusébio de Queiroz, 1871, a lei do ventre livre, 1885, a lei do sexagenário, e a de 88, que é a lei Áurea. Então, a ocupação da nossa região está nesse momento aí histórico do Brasil. Então, a escravidão já está chegando ao fim, e os fazendeiros sabem disso. É por isso que muitos, inclusive, libertam seus escravos, aquela liberdade condicional. Acho que nós comentamos no último programa, né? Isso. Vou libertar o meu escravo fulano de tal, desde que ele me auxilie ou me assista até que eu morra, e a minha mulher também, ou quem for primeiro, né? Então, é essa liberdade condicional. Por quê? Porque a escravidão está chegando no fim. E a gente fala residual porque não são fazendas com um elevado número de escravos. São, assim, aqueles que vêm de Minas com a família, 3, 4, 5 escravos. Eu conheço um caso de um fazendeiro que tinha vários filhos e ele tinha um escravo. E um escravo chamado Severino, e a descrição de escravo é assim, ó, mais ou menos 60 anos, é muito defeituoso. Essa é a descrição, muito defeituoso. E aí o valor do escravo, R$5.000. R$5.000 hoje a gente diria dinheiro de pinga, não vale nada. Aí a pergunta, mas o sujeito obviamente não dependia do trabalho do escravo, porque ele tinha um escravo muito defeituoso. Por que ele mantinha um escravo? Entendeu? Essa relação era então, o que me difícil ocorre? de compreender hoje, né? O que me ocorre? Ele mantém, porque ele tem dó do escravo, mas talvez ele mantenha o escravo para ele se diferenciar. Eu tenho escravo, entendeu? Por uma questão de Era uma status, forma de né? posição social. De você, sim, se destacar na sociedade. Então, a escravaria, como se diz, né, na região de Lençóis, e que inclui Bauru, inclusive, eram assim, 3, 4, 2, lógico que tem um que tem 20, tem 30, mas a média... Hoje se sabe, inclusive, que no Brasil, de modo geral, a maior parte dos proprietários de escravos tinham até 5 escravos. Então, aquela ideia de que a fazenda tem 100, 200, 300 escravos, obviamente que tinha, mas não era uma regra geral. Isso era poucos números. Deixa eu compartilhar uma questão contigo. Por causa da literatura, da identidade cultural brasileira e da música, fui fazer uma breve pesquisa em um recorte, aí eu vi a dificuldade de mergulhar nesse horizonte, né, e escolher como isso deve gerar uma angústia boa, no bom sentido, de cada vez mais que você mergulha, mais profundo ficam as águas da história. E a gente quer mergulhar mais fundo, né? E eu peguei só uma lâmina. Eu achei que tinha sentido que a ocupação brasileira, em vários períodos, a partir da colônia portuguesa, ela tinha sido feita sob um processo muito violento. Aí eu olhava desde Tomé de Souza, do lado de lá, dizimando as Índias, do jeito que eles vieram aqui. Não foi um processo tranquilo, né, do ponto de vista das relações. E depois eu vi o movimento escravagista, o mais longo da história que a gente teve em todo o mundo, com a questão das senzalas, enfim, que a gente já conhece, os senhores do engenho, essa apropriação do ser humano, né, como moeda e mão de obra, como um bem material, o que, enfim, do ponto de vista humano é bastante difícil de falar, mas tem que reconhecer. E eu usei o traço de uma palavra em comum que unia essas coisas, escolhi a palavra rejeição social, que a nossa identidade cultural, ela acabou, por um viés ou por outro, por um recorte ou outro, tendo como traço comum a violência e a rejeição social. Agora eu estou submetendo, você concorda com esse recorte? Eu penso assim, que talvez o fato mais marcante da história do Brasil tenha sido a escravidão. E isso é um traço que até hoje está aí, né? Então, a nossa sociedade é muito excludente e a rejeição, ela está muito presente nisso mesmo, né? Por isso que a gente precisa, inclusive, de políticas afirmativas, né? De cotas e tal.
Eu penso assim também, que isso é muito forte, né? Porque nós tivemos, pensando bem, mais tempo de trabalho escravo do que trabalho livre. E isso marca muito a sociedade. E quando os escravos foram libertos, né, eles foram simplesmente colocados assim na sociedade, sem terra, sem acesso à cultura escrita, sem nada, quer dizer, ficaram à margem da sociedade. E isso é uma coisa muito forte que até hoje a gente tem, penso eu, né, nós temos marcas muito profundas. Então a escravidão, no meu entender, foi assim o fato marcante na história do Brasil. E essa rejeição até aí, assim, até hoje. E lá ainda nos primórdios da ocupação nossa, a partir de 1500, eu também fui ver, eu falei para você que eu fixei em 1549, Tomé de Souza, Sim. a primeira geração de, aspas, brasileirinhos aí, de portugueses renegados com índias, os chamados párias, também renegados pela corte, né? Porque queriam que ocupasse aqui, dizem que fizeram uma limpeza étnica de lá, tem documentos do Anchieta, enfim, relacionados a isso. Criou também uma necessidade de uma formação incipiente, de um agrupamento de pessoas aqui, que, olha, nós não queremos vocês aqui em Portugal, vocês se virem aí na terra de Santa Cruz. Ela acabou formando uma necessidade de sobrevivência muito peculiar. Os párias acabaram tendo que se adaptar a uma civilização que não tinha nenhuma relação com o meio deles. Sim, eu vou fazer uma referência ao filme que eu tinha comentado antes da gravação com você, chamado Desmundo. O Desmundo se passa no ano de 1572, aqui no Sudeste, lá onde hoje seria ali o Batuba, aquela região ali. É uma pequena vilazinha, um pequeno povoado. E aí o padre escreve, né, para a corte, há um padre que escreve lá para Portugal, pedindo que se mandem mulheres para aqui. Por quê? Porque se não se mandarem as mulheres, os homens terão relações com as índias. Como já estava ocorrendo. Como ocorria. E quem são as mulheres que vêm? Aquelas que não têm oportunidade lá. Então são as mulheres renegadas, acusadas de bruxaria, são as mulheres que estão presas, são as prostitutas, são essas que vêm para cá. Então o filme é muito interessante porque mostra isso, porque são os renegados. Agora, também não dá para imaginar que viria para cá os, digamos, janotinhos, porque isso aqui é um mundo completamente desconhecido, né? Então tem que vir gente mesmo, gente bruta, entendeu? Gente que dê conta de enfrentar uma realidade que é muito diferente da realidade deles. E as notícias já estão chegando lá, né? Então vem gente assim, que para encarar essa realidade tinha que ser gente dura no trato. E é por isso que vem esses libertos, as prisões, os presos, me mandam para cá. Fazendo uma outra tentativa de similaridade, quando você fala no Fronteira Infinita sobre a ocupação nossa aqui da Boca do Sertão, tá fugitivo, ou os aventureiros, o cara interessado na terra, não pode ser nego fraco no sentido simbólico da história, né? Sim, é gente embrutecida pela vida. É gente que passou dificuldade, a gente vem, obviamente, que trazem famílias, né? Que trazem vem mulheres, crianças, idosos, mas assim, tem que lembrar que é conflito com índio. Bandido, né? Então, para se esconder, você fala muito disso. Sim, porque os braços da lei ainda não tinham chegado aqui. Então a gente tem muito documentos assim do chefe da polícia aqui pedindo reforço policial, porque sabe que tem um bandido tal, escondido em tal lugar, mas que ele não tem força policial para ir prender o bandido. Então isso é muito comum. Fugidos do alistamento militar. O alistamento militar é também uma história muito interessante no Brasil. As pessoas não queriam, por exemplo, o pai, ele tem um sítio e ele precisa da mão de obra do filho. Aí o filho vai para a guerra. Sim. Entendeu? Aí vem o recenseador lá, quantos filhos você tem? Ah, não tenho nenhum, só tenho essas duas moças aqui. E o filho está moitado. Um registro para não deixar de fazer, que também que eu achei bastante interessante, para ficar no simbolismo das pessoas que gostam de faroeste dos filmes, já que a gente citou, né? Muito parecido na mesma época com a ocupação do oeste americano. Sim, inclusive, quando veio um norte-americano aqui a ideia dele era adquirir uma terra para fazer uma colonização com os cidadãos dos Estados Unidos. E ele ficou sabendo dos conflitos com os índios. Então, ele diz assim, nós colocamos isso numa introdução no capítulo do filme. Ele diz o seguinte: lá nós tivemos os Sioux, os índios Sioux que opuseram uma feroz resistência. E aqui vocês têm os coroados, eles chamam de coroados, os caingangues, mas é a mesma coisa, nós demos conta
dos Sioux, né, e nós vamos dar conta dos coroados. Então ele mesmo faz esse termo. Nós tivemos uma nação indígena que vocês também têm. E é nesse momento. E para o telespectador, tem um livro que aborda a ocupação do oeste americano, que é espetacular, que se chama Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que é um nome todo poético, bonito, né? Tem um filme sobre isso também, mas obviamente o livro é muito mais completo. Então você vê essa similaridade. Lógico que tem as diferenças, né? Mas os conflitos é isso, o índio é um empecilho. O empecilho tem que ser removido, né? Essa era a visão, né? Essa era a visão. Lógico que tem alguns, inclusive até jornais que criticavam o que estava ocorrendo com os índios, sabe? Tem as vozes dissonantes, tem aqueles que querem, né, integrar o índio à sociedade, que o índio também é um ser humano, né? Mas de modo geral o índio tem que Já ser... que você falou de índio, quando eu vi o caminho do Piabiru aqui, né, que fala que passou aqui por Botucatu e tal, é longo, eu fiquei fascinado sobre a ideia de saber, poxa, como é que esses caras vieram para cá, ocuparam de certa forma? Não, concretamente um território gigantesco como o nosso, continental. Não está falando de estradas hoje. Para você ir para Cuiabá, ainda encontra lugares no meio do caminho. Eu fui para a Amazônia agora, tive que fazer 14 horas de voadeira entre Manaus e Coari, no extremo com a tríplice fronteira com Peru, Colômbia e Brasil, tomado pela droga através do rio, onde nem o exército chega efetivamente. Eu fiquei imaginando esses índios entrando antes de Cabral aqui. Mas é um processo assim, né, que demandou muito Dizem tempo. pelo caminho da América Central. Então, sim. a hipótese mais aceita do povoamento da América é que eles teriam vindo pelo Estreito de Bering, que liga a Ásia ao norte da América do Norte. Não é pelo caminho que eu disse. Né? Não, então hipótese. Tem uma hipótese chamada Malaya Polinésia, e outras hipóteses. Mas a mais aceita é que eles teriam vindo lá pelo Estreito de Bering. Que, quando a gente em sala de aula, inclusive é engraçado, quando você coloca o mapa na lousa, você vê tão distante, né, a Ásia da América, mas eu sempre falo para os alunos que vão ser futuros professores, né, é o globo. O mapa é legal porque dá para você pendurar na lousa, o globo não dá, né, mas o globo, porque aí você vê que a América do Norte e a Ásia, eles têm um ponto ali de ligação, tem o mar, o Estreito de Bering. Por exemplo, o Alasca. Os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia. Então, o Alasca pertencia à Rússia. Então, é por ali que teriam vindo esses primeiros seres humanos aqui na América. A questão, talvez mais discutida, seria quando. Sim. Então, se fala em 25 mil anos, 30, tem uma pesquisadora brasileira que arrisca 45 mil anos, é chamada Nied Guidon, por sinal de Jaú. Então tem essas controvérsias aí, mas a hipótese mais aceita é que teriam vindo pelo Estreito de Bering. E aí foram ocupando, né? Foram estabelecendo. Alguns chegaram a construir grandes civilizações, como incas, astecas e maias, e outros ficaram ao nível assim da agricultura assim rudimentar, né? Mais precária. História tão fascinante que se eu fizer vários recortes aqui, a gente fica o dia inteiro. É muito bom. Muito bom. Você consegue responder hoje, então, para fechar o nosso ciclo do Câmara Livre aqui desses nossos recortes, por que história você consegue se responder? Porque eu optei, bom, a história é um guia para a gente, né? A história, ela mostra os erros do passado, e se a gente souber aproveitar as lições da história, a gente pode, né, tentar fazer um futuro melhor para todo mundo. Mas assim, é uma luta, né? É uma luta de grupos que estão disputando poder. Então a história mostra isso. A abordagem que eu faço, que eu sigo é essa, né? Da luta de classes, né? Os grupos estão disputando, né, o poder. Em alguns momentos as classes populares chegaram ao poder, outras não. E isso serve para a gente. Ainda mais no Brasil de hoje, que você vê muito claro isso. País bastante, né, dividido. Que está dividido. E aí o papel da ideologia é muito forte, né, nisso, de tentar fazer com que haja uma visão única, um pensamento único, né? Então a história ajuda a gente a resistir, sabe? A nadar contra a correnteza nos momentos que precisa, e hoje acho que a gente está precisando muito disso. Então a história, do meu ponto de vista, é um bom guia, né? Para a gente se localizar no tempo, no espaço, né? Na sociedade.
Edson Fernando, muito obrigado por você ter vindo compartilhar de novo um pedaço do teu tempo e dividir essa história com a gente. Eu já marquei com ele, com o Luiz, enfim, um outro papo sobre café, a história da cafeicultura brasileira, mas isso no Instituto aqui. E a nossa missão pública precisa de personagens como vocês para poder transferir essas informações. Tá, eu agradeço a oportunidade de vir falar com você, com os telespectadores, sobre um tema que, para mim, é apaixonante, né? Eu vivo disso. Eu é que agradeço. Falando sobre divisão, para fechar o Câmara Livre, sempre com a frase no final, vou deixar um outro raciocínio, uma proposta de reflexão. Somos um povo ariano e muito pouco Suassuna. Sim. Até a próxima. É.